E como que a igreja precisa lidar com isso? Em relação a talvez essa confusão do que você explicou, do como nasceu, do como foi criado, do contexto. Onde que a igreja entra nisso? Olha, a igreja ela é uma fábrica de produção de apenas um produto. Esse é o problema da igreja. Ou a solução, né? A igreja só faz uma coisa. Isso precisa ser dito. A igreja é como se fosse uma padaria que só faz pão. Eu vou explicar o que eu quero dizer, mas é como se você chegar na padaria que só faz pão e dizer assim, eu queria 1 quilo de carne, o que ele vai te dizer? Não tem. Cara, não tem, a gente não faz isso. A gente aqui faz pão. Vamos lá, o que a igreja faz? Se fosse um produto, qual é o produto que a igreja produz? Se você pegar a igreja como se fosse uma fábrica, entra aqui de um jeito, sai aqui do outro. O que sai aqui? Qual é a missão da igreja? Qual é o foco? Tem uma coisa que Jesus mandou a igreja fazer, discípulo. Correto? Então, o produto da igreja é o discípulo. Você tem processos para virar discípulo. Você é salvo pela graça, e aí você, então, a Bíblia te ensina como ser um discípulo de Cristo. Então, cada capítulo da Bíblia vai ter um ensinamento para como virar um discípulo de Cristo. Então, a Bíblia tem este objetivo, a igreja tem esse objetivo. Se uma pessoa que tem atração homossexual chega a esta fábrica e diz, eu quero virar hétero, é como se ele estivesse pedindo carne na padaria. Porque ele fala assim, mas aqui a gente não faz isso. Ah, vocês não fazem? Mas eu queria virar hétero, não tem como. Não, se a gente começar a fazer isso, a gente sai da nossa missão. E a gente vai ter de importar um processo de outro lugar. Porque no nosso manual não tem como. Não existe na Bíblia uma terapia para virar hétero. Você já leu a Bíblia? Você já se deparou com algum texto, Paulo ensinando a como ter atração heterossexual? Isso não existe. Se não existe e a gente não se contenta com a nossa missão, a gente vai começar a importar. E aí a igreja se lasca. E já aconteceu isso muito fortemente nos Estados Unidos, na década de 80 e 90. Aconteceu a rodo. É a cura gay. Exatamente, porque a igreja saiu do seu quadrado, da sua missão, que é produção de discípulos. Produção, gente, aqui entre aspas. Sim, né? sim. E começou a falar assim, vamos fazer heterossexuais? Vamos. Mas não está na Bíblia. Mas vamos pegar uma teoria aí. E aí, vamos casar as pessoas? Ó, que legal. O versículo é assim, ide por todo mundo e casai toda criatura. Né? Ide por todo mundo e heterossexualizai toda criatura. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, vá por todo mundo, pregue o evangelho e faça um discípulo. Então, qual é a diferença? A pessoa que tem atração pelo mesmo sexo é salva pela graça, ela chega à igreja, ela deve ter todo o ambiente necessário e o testemunho cristão necessário para que ela se torne um discípulo. Como é que eu sei que alguém está se tornando um discípulo? É quando essa pessoa tem atração hétero? Não. Não porque isso não é possível. Porque isso não é suficiente. Sim. Então, eu tenho atração homossexual hoje, aconteceu um negócio, aí eu tenho atração heterossexual. Eu posso garantir que eu sou um discípulo de Cristo? Não. Casar é suficiente? Então, vamos lá, eu tenho atração homossexual, acontece um monte de coisa, aí eu me apaixono por uma mulher e caso. Eu posso garantir que eu cumpri o meu objetivo, eu cheguei na minha missão, acabou, a meta foi atingida? Não, porque casar não te torna automaticamente discípulo de Cristo. Então, é muito importante, primeiro, saber para onde está levando a pessoa. Nós estamos levando a pessoa para ser um discípulo de Cristo, não para ser hétero. Sim. Não porque isso não é possível, porque isso não é suficiente, repito. Sim. Como é que eu sei que alguém é discípulo? Lucas 14, 25 e 26, Jesus falou assim, se você ama o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Jesus, ele disse que o discípulo é aquele que está disposto a amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a si mesmo. Isso é o discípulo de Cristo. Independente do que ele sente.
Automaticamente ele mata a carne. Sim. Porque ele não vive mais para si. Ele ama Cristo mais do que tudo, mais do que a própria vida. Porque ele confia mais em Cristo do que no próprio coração. Ele confia mais em ter a Cristo e segui-lo do que ter tudo que o seu coração deseja. Então, o seu projeto de felicidade, na verdade, ele deixou de confiar. E o que ele sente é muito importante. Jamais estaremos aqui dizendo que o que a pessoa sente é relevante. Só que o que ele sente deixou de definir quem ele é e o que ele faz. Porque ele vive agora pelo que crer. Sim. Como Paulo diz, né? Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, o viver que agora levo nesse corpo, eu vivo pela fé. Naquele que me amou e se entregou por mim. Então veja, o discípulo é aquele que ama a Cristo mais do que a tudo, mais do que a si. E é isso que a igreja faz. Ah, mas se eu entrar nessa igreja e virar um discípulo, eu vou casar? Eu não sei. Você está dizendo que eu não vou casar? Eu não estou dizendo que você não vai casar. Ou vai parar de sentir atração? Eu vou virar hétero? Não sei. Eu tenho amigos meus que nunca sentiram atração heterossexual, são discípulos de Cristo, e eles vivem a plenitude do Evangelho. Eles não precisam de mais nada. Ah, a vida é difícil? Ok, a vida é difícil. Eu tenho amigos que casaram, têm atração bissexual, porque alguns experimentam o que a gente chama de alargamento das fronteiras afetivas. Então, anteriormente só imaginava a relação de um jeito, e depois a vida vai passando e aquilo acontece. Quando acontece naturalmente, está ok. O problema é quando acontece artificialmente, né? É um problema. E pessoas que disseram, olha, não tenho mais atração homossexual. E é engraçado, porque sempre eu pergunto, o que você fez? E eles nunca sabem dizer. Nunca, não tem assim um processo. Graças a Deus. Porque, na verdade, é no ordinário do dia a dia, na vida com Cristo, focando Cristo, a pessoa vai encontrando sua identidade, a sua satisfação. E aquilo vai acontecendo em alguns de um jeito, outros de outro, e nós não controlamos isso. A ênfase não é essa, que a igreja produz discípulos de Cristo. Mas talvez quem me ouve pense assim, é fácil para você. Você casou? Eu não. E aí, talvez você que está me ouvindo não acredite de todo o coração que ter a Cristo é suficiente. Talvez a gente não acredite nisso. Talvez a gente ache que só Cristo é muito pouco. Tem que ter Cristo e o casamento. Cristo e a heterossexualidade. Aí é um problema. É um problema. Porque qual é a nossa visão sobre ter a Cristo? Né? Isso é muito profundo.